Guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se vida é mapa. A dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a panga. De dar sexta básica, amor, vacilou, tá na franga. Respeito ao final. Pegou e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Oi, gente. Matéria mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é... Alcione aqui pra cantar Maria da Penha. Eu te passo, Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo? Eu já troquei minha senha. Olá, olá. Dá um tempinho pro pessoal chegar e a gente vai aqui com a Marrom de fundo, cantando Maria da Penha. Hoje a gente vai estar abordando um tema muito importante e eu quero que você possa aí compartilhar, chamar alguém, enviar esse conteúdo para quem precisa. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Loschiavo, sou palestrante, ativista e fundadora da ONG Não Posso Me Calar. Vou tirar o som aqui já. E hoje nós vamos estar falando sobre como produzir provas num relacionamento abusivo. É um tema extremamente importante, principalmente nesse período agora de pandemia do coronavírus, com o confinamento, a mulher dentro de casa, eu acredito que é mais difícil ainda ela conseguir produzir provas. E também se passa muita coisa na cabeça dessa mulher e eu acredito que vai ser muito importante a nossa conversa de hoje. E eu vou já aqui falando a respeito dele, né, meu convidado, uma pessoa assim capacitada para estar instruindo, para estar abordando sobre esse tema, né, sobre produção de provas dentro de um relacionamento abusivo. Vamos lá, falar dele. Agora que eu vi que eu pronunciei o nome dele errado, mas agora eu já aprendi certinho, tá, gente? Vamos lá. Ele, olha só o currículo do homem. Ele é jornalista, é escritor, é advogado, é professor universitário, inclusive é meu professor do curso de Direito, é especialista em Direito Penal e Processual Penal. E agora eu vou falar o nome dele da forma correta. É Roger Iabico. E nós vamos estar conversando com ele. Sueli, prazer ter você com a gente, Sueli. E vamos fazer perguntas também. Olá, professor, tudo bem, meu querido? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Cristiane, muito obrigado pela audiência de hoje, né? Espero que nossa conversa seja bastante produtiva e que todos possam levar alguma coisinha para ser utilizada nas nossas vidas práticas. Com certeza, eu que agradeço, viu, professor, por ter atendido o nosso pedido e de estar aí também engajado, né, em ajudar essas mulheres a se libertarem dessa situação de violência e conseguirem se empoderar, porque isso que nós vamos falar hoje, sobre produção de provas, enfim, eu acredito que isso faz parte dessas ferramentas para que a mulher possa se empoderar, quando ela sabe
pensar, quando ela sabe agir, né, com muito mais do que com a intuição, com inteligência, ela possa ter estratégias para que ela possa se libertar desse cativeiro, porque ninguém merece viver num relacionamento abusivo e principalmente viver a triste história da violência. Com certeza, com certeza. A violência, voltando nesse aspecto, tem muita gente que considera que a violência seria somente a física, mas não é só a física, tem a violência de ordem psicológica, né? Então, você tem toda aquela questão de perturbar a tranquilidade, perseguir, né? Ameaçar, violar a intimidade, né? Também tem a violência de ordem sexual, né? A violência moral, que muitas vezes a pessoa é submetida a xingamentos constantes, e também algo que muitas vezes a pessoa não percebe, que é a violência de ordem patrimonial. Você está lá morando com um sujeito, o sujeito suga todo o seu dinheiro. E muitas vezes, dependendo da maneira como ocorre esse abuso de ordem patrimonial, pode constituir em crime. Exatamente. E é preciso, né, que esse tipo de conhecimento chegue até essas mulheres e também para os homens no geral, né, para a sociedade, enfim. É preciso esse tipo de informação fazer parte desse conhecimento, né? E não apenas o senso comum e também o medo e tantas coisas que geram insegurança na mulher. Então, nada melhor do que trazer pessoas capacitadas, como você, né, professor? Como outros profissionais que eu tenho conversado e que eu vou estar recebendo, para falar exatamente a verdade nua e crua, como é e o que é legal, né? A gente está falando não de legal de ser legal, né? Mas de legal daquilo que é o certo, que é o correto e que a mulher não precisa temer. A gente já vai estar falando disso. Professor, aqui está a Sueli Aparecida, né? Aqui mandando aí os Smiley para a gente. O Rafael Leonardo está falando, professor Roger, ótimo professor de teoria do crime. Obrigado. Concordo, hein, Rafael? Uhum. Podemos, então, começar com as perguntas, professor? Vamos lá? Podemos, claro, pois não. E o pessoal pode ir participando, entrando, interagindo com a gente. Né? O professor aí tá tranquilo, pode fazer pergunta que, ó lá, ele com certeza vai ter resposta para tudo que a gente perguntar hoje aqui. Então vamos falar, eu comecei falando a respeito desse período que nós estamos passando de pandemia, de confinamento, as dificuldades, né, que no geral, mas especialmente para essa mulher que vive um relacionamento abusivo, que agora está aí, eu já perdi até as contas de quantos dias nós estamos nesse isolamento social, mas que ela está convivendo com esse agressor. Então, os índices, a gente tem visto que são altos de violência contra a mulher, de violência doméstica, que tem aumentado, os feminicídios também têm aumentado, e quando a gente fala de produzir provas, professor, como que é que essa mulher, 24 horas agora, especialmente, convivendo com esse agressor dentro de casa, como que essa mulher, ela pode ter, talvez vamos usar a palavra frieza, para conseguir produzir provas, diante do medo, do estresse, e de tantas outras situações, porque o cara está ali vigiando 24 horas. Como é possível? Isso é possível? Olha, num primeiro momento, a produção de provas, a pessoa ela tem que ter uma frieza. Então, um certo desprendimento emocional que é muito difícil. Dependendo do caso, quando eu atendo alguns clientes ou algumas clientes, eu recomendo que inicie de imediato o tratamento psicológico, Sim. porque muitas vezes a pessoa não reconhece que está sendo vítima de algum tipo de abuso,
Às vezes a pessoa está já acostumada a ser tão maltratada durante muito tempo, que acha que aquilo é normal, né? Mas não é normal uma pessoa que pretensamente gosta de você, né? Arrancar seu dinheiro, bater em você, te submeter a humilhação. Então, isso não é normal, né? Então, nem entre amigos, é o que se vai dizer dentro, né, da própria família, etc. Né? Então, num primeiro momento, a pessoa ela tem que tomar a consciência de que ela está sendo vítima de abuso, né? Verificar se há possibilidade, às vezes, de ter uma conversa com alguém que poderia esclarecer, né? Às vezes online, às vezes tem algum grupo de apoio nesse sentido, né? Algumas ONGs também, né? Com algum psicólogo, algum terapeuta, né? E ela se reconhecer e verificar, olha, isso aqui não é normal, isso aqui está causando uma deterioração da qualidade de vida, e isso daí pode prejudicar meus filhos, etc. E, dependendo do caso, a própria vida pode estar em risco, tá? Bom, num primeiro momento, a Constituição, ela diz que não pode haver provas ilícitas, não serão aceitas provas ilícitas. Mas, num primeiro momento, uma Professor, coisa... provas ilícitas, o que seria? Provas que são contrárias à lei, tá? Então, não é todo tipo de produção de prova, por exemplo, que é crime. Tem produção de prova que vai contra a lei, mas não é crime. Por exemplo, interceptação telefônica sem autorização judicial. Você grampeia o telefone de alguém, por exemplo. Tá? Então, isso daí seria uma produção de prova que é ilegal e, ao mesmo tempo, é crime. Tá? Porém, tem outros tipos de provas que, embora sejam ilegais, elas não são consideradas crimes. Tá? Mas aí, hoje, por exemplo, você tinha muita dúvida com relação à interceptação ambiental. Que é interceptação ambiental? Você está lá com o celularzinho gravando, você percebe que vai apanhar. Então, você deixa o celular ligado, né, num ponto estratégico que a câmera pegue, ou mesmo que o áudio pegue a situação de violência. Pode fazer isso? Pode. Antes não era crime, tá? Antes não era crime, e hoje teve uma alteração, ano passado teve uma alteração ali dessa lei de interceptação telefônica, né, dizendo que quando você participa, por exemplo, naquela conversa, né, seja por WhatsApp, seja por telefone, ou seja no mesmo ambiente, você participa da conversa. Então, se você realiza aquela gravação, não tem crime. Não há crime. Você participou, você não invadiu a conversa alheia. Né? Então, aí, nesse caso, não há crime, porque você faz parte daquilo. Tá? Então, o celular, aí a gente vai ter outra... Mas no caso, professor, a vítima está, como você colocou, ela já sabe que ela vai apanhar aquele horário, ela já sabe, ela já percebe que o clima, aí ela programa ela pega o celular e coloca para gravar. Ela está vivendo essa situação, isso é legal, ela não está cometendo nenhum tipo de... Não, Ela não pode está fazer cometendo. isso. Pode. Ou, dependendo do caso, janela deixa aberta, né? Porque às vezes sai barulho, às vezes os vizinhos escutam, né? Então, os vizinhos escutam, então seria também uma prova testemunhal, né? Mas, de qualquer maneira, a gravação, ou mesmo não deu para gravar, tirar fotos, né? Das eventuais lesões, e evita, aí a gente teria algumas coisinhas também para falar na hora de tirar a foto, né? Infelizmente já ocorreu, etc. Você pode fazer um vídeo, não coloca uma qualidade muito alta, porque às vezes aquilo vai ser anexado a algum procedimento eletrônico, então fica muito pesado, né, para entrar no sistema, tá? Ou para gravar numa mídia. E então, não, numa qualidade não muito alta. Então, primeiro, você tem que se identificar, né? Então, você tem que ter um plano. Você pega o celular e coloca num plano que dê para mostre a sua cara, que geralmente a pessoa só tira a foto ou grava o local da lesão,
Então, você tem que contextualizar a lesão. Então, mostra a tua cara, identifica, foi na costa, vai girando, mostra a costa, tira a foto também da sua cara, o corpo inteiro, né? Tira a foto da lesão, onde foi, e por aí vai. Tá? Então, você tem que contextualizar de onde que veio aquela ferida. Por quê? Para depois, por exemplo, você conseguiu ligar o 190 para caso de flagrante. Não Uhum. deu, não deu, boletim de ocorrência, né? Num plano ideal, eu não quero desfazer das autoridades, etc., Sim. porque é muito trabalho, não dá para ter polícia para todo mundo. Né? Num plano ideal, a Polícia Civil deveria fazer a produção de provas, né? Nessa fase pré-processual, mas muitas vezes é bom você já chegar com essas provas, né? Porque dependendo da situação, aconteceu alguma coisa, infelizmente, pode ser tido como falsa comunicação de crime, né? Então, é muito importante ter essa produção de provas, né, para que depois não venha contra a vítima. Tá? Então, isso daí é muito importante a pessoa ter em mente, e infelizmente, ela tem que aprender a ter um sangue frio nesse momento. É muito difícil, é muito complicado, mas não só nessa área da violência doméstica, mas em outras áreas do direito também. Né? Por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, etc. Sim. Então, você tem que ter um pouco de sangue frio, né? Mas primeiro a pessoa tem que ter consciência de que ela é vítima, né? E produzir esse tipo de prova. Professor, né, ouvindo tudo isso, né, eu que já passei por essa situação e não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, e foi num momento de desespero mesmo, é que eu entendi que eu estava correndo risco de vida e eu comecei a fazer essas coisas, é, mais do que o medo assim, mais do que querer provar, eu tinha medo de morrer e ninguém saber o que estava acontecendo comigo, né? Então não tinha essa orientação, né, que você falou, que tem que mostrar quem você é, tal. Apesar que com a voz dá para reconhecer, mas a gente não se sabe. Você tá dando dicas da importância de se provar legalmente, né, de algo que realmente vai ser aceito, e isso é muito importante, porque eu não tive essa oportunidade, né, de ter alguém que me orientasse nesse sentido. Inclusive, eu comprei uma câmera que colocava na camisa, assim, eu dormia com aquilo, porque eu tinha medo mesmo. Eu falei, como ele me ameaçava, eu acreditava que eu ia morrer e ele ia ser o santo da história, né, porque ninguém ia saber o que realmente estava acontecendo comigo. Mas na sua colocação, eu acho assim, que é muito importante essa nossa conversa para esclarecer para essa mulher, né? Porque assim como eu não tinha esse entendimento, muitas também não têm, né? E como a gente falou, já tem o estresse, tem o medo, tem tudo, já que é para fazer. E eu sempre falo, quando falo assim, eu tenho medo de denunciar, eu tenho medo, né? Porque daí ele vai me matar. Mas se você já está correndo risco de vida dentro desse relacionamento, já está correndo o risco de ser morta. Então é melhor lutar, correr o risco para conseguir sair dessa situação. Então, Senão ninguém vai ficar sabendo. Né? Então, exatamente. na medida do possível, é bom conversar com um advogado criminalista. Sim. Na medida do possível, né, um advogado e um criminalista para encaminhar, de certa maneira, né, dar uma orientação. Não é fazer a pegadinha, né, que seria o flagrante armado, isso daí não pode. Tá? Aham. Então aí isso daí não pode. Então, armar uma situação para a pessoa cometer a violência doméstica, né? Então, aí já não seria o caso. Mas Sim, sim. fazer uma maneira profilática, né? Então, uma maneira de tentar propriamente produzir as provas, mas não fazer, entre aspas, a pegadinha, porque a pegadinha depois, isso daí acaba por ser anulado.
tá? Então, Entendi. não seria bacana isso daí. E hoje, basicamente, quase toda pessoa tem um celular, né? Quase toda pessoa tem um celular, então, e é uma ferramenta de produção de provas muito grande, né? Então, seja por fotografia, áudio, vídeo. Quando você tem, por exemplo, a delegacia eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, então é www.delegaciaeletronica, né, sem acento algum, .sp.gov.br. Tá? Então, salvo meu juízo, é esse o endereço eletrônico. Tem ali iniciar a ocorrência, o boletim de ocorrência. Então, às vezes não é um flagrante, etc. Tá? Você não consegue ir para uma delegacia física, né, propriamente dizendo, um plantão, né, um plantão não é todo município que tem delegacia de defesa da mulher 24 horas, tá? Então, se a delegacia de defesa da mulher não for 24 horas no seu município, você vai para onde que é o plantão da Polícia Civil. Por que que é importante você ter esses dados, essas informações? Primeiro, você vai ter que levar uma documentação sua, né, que é de praxe. A pessoa ela vai lavrar a ocorrência, e é importante que você já tenha produzido as provas, principalmente se for o presencial, tá? O presencial físico. Então, já grava num pendrive, alguma coisa assim, se tiver essa possibilidade, ou já sai com o cabo do celular, né, para tentar transmitir do celular para o computador do escrivão, etc. Tá? Então, tudo isso é muito importante para ficar ali junto do boletim de ocorrência que é lavrado, né, e posteriormente virar um inquérito policial. Agora, se for o da delegacia eletrônica, então, aí você vai ter que ser mais meticuloso. Por quê? Ou meticulosa, né? Porque eles já, logo no começo, você começa a preencher, já pede ali o CEP. Mas eu não lembro o CEP. Então, decora. Vai pedir RG, CPF. Decora. Pelo menos o seu, não do agressor. Ok? Porque, às vezes, pelo celular, né? Às vezes você vai conseguir fazer aquilo pelo celular. E ali vai ter um campo, inclusive, para você juntar fotos. Então, você junta ali as fotos. Então, mesmo a foto, não deixa uma foto muito pesada. Tá? Então, procura deixar uma foto com resolução não muito alta, porque senão pode não carregar, ou muitas vezes pode ocorrer de sua internet estar fraca, né? Então pode acabar não carregando. Tá? Mas ali é uma maneira de você comunicar, né? Isso é uma dica bem importante, né? A respeito dos arquivos, porque às Sim. vezes até não consegue nem enviar, né? De tão pesado que. Então, de tão pesado. Uma resolução tão alta que fica pesado o arquivo. Daí depois é legal o pessoal dar uma pesquisada na configuração da câmera do celular. Olha, às vezes até o celular fica difícil de mexer, porque perde a memória, fica muita foto, né? Com uma qualidade muito, muito pesada. Né? Então, às vezes, diminui um pouco a qualidade, né? Vai vendo aquela qualidade que serve para carregar no sistema. Tá? Que hoje também. Pode falar, professor. Os processos também hoje eles são digitais. Né? Então, você tem que pensar em termos de praticidade nesse sentido. Tá? E ali na delegacia eletrônica, por exemplo, fala, olha, tem alguns campos ali para você clicar, né, no caso de crime contra a violência doméstica. Por exemplo, desejo, mais ou menos assim escrito, desejo processar. Tá? Nesses crimes, quem processa é o Ministério Público, então o promotor de justiça. Porém, tem alguns crimes que precisam de algo chamado representação. Então, representação é algo técnico, né? Que é basicamente falar, olha, eu quero processar. Isso daí pode ser feito no próprio boletim de ocorrência. Tá? Então, isso daí é muito importante, porque dependendo do caso, uma ameaça, por exemplo, então, crime de ação penal pública condicionada à representação.
Então, você tem 6 Então, meses... é importante ter essa declaração, que ela deseja que seja processado levado. criminalmente. Tá. Ela pode falar, às vezes a pessoa vai falar, a senhora quer representar ou não? A pessoa vai meio que tchuns, né? Não vai saber o que é representar, ninguém vai saber o que é representar. Então, isso é a representação, essa manifestação de vontade de querer que o processo prossiga. Tá? Então, no caso da dúvida, porque tem muitas vezes, por exemplo, às vezes você não consegue comprovar uma lesão corporal grave. Então, aquilo vai ser desclassificado para leve. E dependendo da leve, ela vai ser condicionada à representação. Se você não ofereceu representação, né, dentro de 6 meses, então ocorre a extinção da punibilidade. Se tiver inquérito, encerra o inquérito, né? Se houver, não poderia nem haver processo crime, ou se tiver processo crime, já cai. Ok? Então, uma questão de ordem técnica. Por isso que, em questão de ordem prática, muito embora muitas vezes o pessoal fale, olha, nessa fase pré-processual não precisa ir com o advogado na delegacia, a gente recomenda que se aconselhe com um e, na medida do possível, vá com um. Olha só, a ONG, Não Posso Me Calar, ela ajuda as mulheres também nisso, né? Na orientação. Então, a gente procura instruir nesse sentido, para que a mulher não fique perdida, para que ela tenha essa orientação. Professor, a gente tem uns recados aqui, né? A Ellen Muller, que é da minha sala lá, é sua aluna também, a colega de sala aí. Ela está falando assim, melhor tema, só quem passou por um relacionamento abusivo sabe quanto é difícil. O Eric Gonçalves de Oliveira está falando aqui, grande professor. Patrícia Iabico está dizendo assim, excelente tema. É parente, né? É minha esposa, ela vai bater em mim daqui a pouco. Um abraço, minha querida. A Ellen está falando o seguinte, problema quando não fica lesão, porque no meu caso eu fui agredida com lençol para não ficar marcas. Mesmo sendo enforcada, puxão de cabelo, não teve marcas. De qualquer maneira, havendo possibilidade de ir a uma delegacia, uma das providências que é tomada é a expedição de uma guia para fazer exame de corpo de delito. Às vezes, a gente acha que não deixa marca, mas o perito, dependendo do perito, dependendo da situação, ele pode lavrar um laudo, né? Ele não vai colocar detalhes, né? Esses detalhes aí não são totalmente feitos, mas às vezes algum vergão, alguma outra coisa assim, né? Nervo, né, professor, também, né? Mau jeito, não está no exterior, mas está interno, né? Está interno. Então, às vezes, ir num pronto-socorro, né? Falar, olha, eu tô com uma dor aqui, não sei o quê, né? Obviamente que sem ficar inventando moda, né? Sem inventar coisa. Ok. Tá? Então o tudo isso é Marcos importante. Roberto tá mandando aqui. Boa noite, professor Roger. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Marcos Roberto. A Ana Lúcia Simão tá falando boa noite, pastora. Boa noite, querida. Tudo bem? Marcos Roberto é advogado também, né? Foi seu aluno também, professor? Sim. Excelente pessoa, né? Excelente aluno também, né? Excelente cidadão, né? Aliás, assim, a gente não tem que reclamar, só tem a agradecer pela excelência dos alunos que passam por ali, né? Que bom. Então, vamos lá. Dando continuidade, o professor falou a respeito já, assim, deu dicas, assim, que abriu, né, pelo menos até para mim, poder instruir outras mulheres, já está sendo muito legal, já está sendo muito importante. No caso, uma terceira pessoa que assiste uma situação de violência, também ela pode
por causa de autorização de imagem e tal, ela pode gravar? Por exemplo, se ela está num lugar público, ela vê uma mulher apanhando, ela pode pegar o celular, gravar. Essa imagem pode ser vinculada em redes sociais? Como que funciona isso, professor? Isso daí é legal? Ou precisa tomar alguns cuidados? Isso pode favorecer a vítima, mas de repente a pessoa que está querendo ajudar também corre o risco, sei lá, de se prejudicar? Pode correr o risco, sim. Porque, num primeiro momento, você pega até o caso da delegacia eletrônica, um terceiro ele pode realizar a chamada notícia-crime com relação ao crime de violência doméstica. Tá. Então, ele pode até perguntar quem que é, etc. Mas aquilo ali não fica circulando na rede social. Então, por que existe essa fase pré-processual? Para apurar materialidade de crime e apurar também o indício de autoria. Então, quem é o eventual autor e quem e como que foi realizado o crime, né? Então, no primeiro momento, circular isso na rede social pode causar uma comoção social, né? A pessoa que circulou isso na rede social, às vezes, no afã do momento, não verifica direito aquilo que está acontecendo. Não estou falando que aquilo ali que toda essa situação seja desse jeito, mas às vezes ela pega o bonde andando e publica uma coisa que não tem nada a ver. Então ela pode estar cometendo algum tipo de crime contra a honra, e dependendo do caso, tem causa de aumento de pena, porque tem também essa exposição num meio de grande circulação, que é a internet, nas redes sociais. Tá? E ainda tem também o problema da indenização por dano moral. Tá? Então, dependendo do caso, tem também a possibilidade de indenização do dano moral. Né? Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu estou fazendo justiça. Tá, de acordo com o senso moral, pode até ser, mas para a gente, a justiça é de acordo com a lei. Tá, então as pessoas não podem, porque a gente vê muito isso hoje, né? Correndo vídeos nas redes sociais, enfim, mas o mesmo cuidado se tem, mesmo que seja uma situação de violência, precisa se ter cuidado com autorização de imagem e mais essa exposição toda, que isso pode acarretar num processo para essa pessoa que está fazendo esse tipo de filmagem. Isso pode ter um valor dentro que sirva como testemunha da pessoa ali, né? Sim, nada impede que essa pessoa, dependendo do tipo de crime, leve para a autoridade policial. Porque não precisa ser, dependendo do tipo de crime, não precisa ser necessariamente a vítima, né? Então, a notícia crimes, então a notícia do crime, ela pode ser levada por qualquer um. Tá, isso serve como prova a favor da pessoa que está sendo agredida, mas isso não é. O que a gente está falando que não se deve fazer é expor isso em redes sociais e publicar, daí essa pessoa tá meio que enrolada, né? Pode dar um problema. Professor, a Roberta Guimarães Pereira está falando, pergunta interessante. O Flanverson, acho que é isso, Machado, ele fala assim: boa noite. O que fazer no caso da vítima não manifestar interesse em fazer a representação face ao medo do agressor? Aí seria basicamente para os crimes de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Então, basicamente, ameaça, lesão corporal leve. Agora, outros crimes, por exemplo, lesão corporal grave, gravíssima, então não precisaria da representação. Né? Então, foi realizado o boletim de ocorrência, tem exame de corpo de delito, apontou a autoria, então o Ministério Público já denuncia a pessoa. Professor, no caso, por exemplo, quando a gente vai entrar com pedido, quando a vítima vai fazer a denúncia e ela vai entrar com pedido de medida protetiva, ela sempre precisa de uma testemunha. Nos casos de agressão, desse tipo de lesão mais grave, né, que não é a leve, com agressão física, ela ainda precisa da testemunha ou não? Quanto mais provas você tiver, inclusive a testemunhal, melhor. Né? Mas existem casos que só com agressão física acaba conseguindo a medida protetiva ou não? Porque, como é um crime material, né, então você tem conduta e resultado.
O resultado, a conduta, a pessoa bateu. E o resultado é a pessoa sofreu a lesão. Então, você tem que provar o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E Então, muitas prova vezes... nunca é demais, né, professor? Não, prova nunca é demais. Então, tem que provar. Ele bateu nela e causou o resultado, né? Lesão corporal. Tá? Então, prova nunca é demais. Ok. A Larissa Oliveira está falando assim: boa noite, é um tema interessante. É possível produzir provas para uma agressão que não seja física? Sim, né? Eu estou respondendo. Sim, tem agressão moral, né? Então a injúria, a difamação, a calúnia, os crimes contra a honra, ou mesmo a ameaça. Né? Mas a ameaça não seria uma coisa muito boba, seria algo que realmente é algo que tiraria qualquer um do sério, qualquer um ficaria com medo. Né? Professor, essa situação de ameaça, né? Eu vejo às vezes a gente atende as mulheres, eu mesma atendo as mulheres, e ela te dá de repente, um áudio ou um vídeo para assistir, e na cabeça dela aquilo ali é uma prova, mas você escuta, você fala, não tem nada ali, entendeu? Assim, que realmente você entenda que aquilo é o É uma agressão. homem, uma ameaça, né? Então, acho que as pessoas também, às vezes, tem mulher que acaba não sabendo entender. A ameaça tem que ser uma coisa bem clara, né? Contra a honra, contra a vida. Isso tem que estar bem, assim, claro, numa Bem forma claro. Sim. de expressão bem nítida, para que se possa entender. Porque às vezes, porque até traduzir aquilo que ela está imaginando, até saber toda a história, que aquilo, judicialmente, aquilo ali não vai ter valor, porque ela tem todo aquele conteúdo na cabeça dela, mas se não for claramente falando, né, que vai matar, ou que vai expor, né, nudez, enfim, ou outro tipo de ameaça, não serve realmente, né? Não, tem que ser algo que se Bem dê para explícito. traduzir num mal, no caso da ameaça, num mal grave e iminente, né? Que vai acontecer e algo que é grave. Tá? Então, por exemplo, quantas vezes você tem irmão? Não tem? Quando vocês eram criança, vocês não brigavam? Sim. Vocês não falavam, eu vou matar você? As brincadeiras, né? Às vezes brigavam. Então, não seria eu vou matar você nesse contexto, porque às vezes as Uhum. pessoas, elas entram em conflito e falam coisas, às vezes, sem pensar, mas sem necessariamente aquela intenção de causar o mal. Né? Então, dentro de um contexto, isso poderia servir, por exemplo, na área civil, dependendo do caso, mas dependendo da situação, na área criminal, não. Dependendo da área criminal, não. Tá, muito bem respondido. Mais uma coisa, professor, eu sei que é um assunto assim, porque eu acredito, até por isso que eu estou querendo, estudando direito, porque eu acho que é por uma questão de justiça, né? Tudo a gente tem que ter bom senso e justiça, porque muitas vezes as mulheres confundem. Eu já cheguei assim num atendimento que a moça ficou indignada, falou que eu não era defensora das mulheres, tal, mas é porque a situação, ela era agressora, ela veio apresentar a situação, né, que ela invadiu a casa do rapaz, que já tinha rompido o relacionamento, estava com uma outra pessoa, ela invadiu a casa, ela quebrou o carro, ela fez escândalo, arrebentou tudo, e ele moveu uma ação contra ela, e ela queria e ela achava, na cabeça dela, ela era a vítima, e ela queria que a gente fizesse alguma coisa. Eu falei que a gente não poderia atender, porque ali a gente só atendia vítimas, ela precisava procurar um advogado, mas que nós não poderíamos fazer nada por ela. Então ela ficou revoltada. Então não é pelo fato que é mulher e que todo mundo é vítima e que todo mundo... Então a gente tem que sempre analisar e ter o bom senso e esse senso de justiça também, né? E existem alguns casos que veio até mim de também mulheres que forjaram provas, né? Como a gente teve recentemente o caso do Neymar, por exemplo, que deu uma repercussão aí, é uma situação
também que a gente precisa pensar, e eu acho importante também, não só de ver esse lado da vítima, mas que existe também esse risco, né, de muitas vezes uma armação, sei lá, uma prova ser forjada, e quem faz isso também vai ter consequências judicialmente, não é? Sim. Então tem que se tomar muito cuidado também com relação a esse tipo, entre aspas, de armação. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela quer se divorciar, ela não consegue ter a guarda do filho só para ela. Então ela inventa algum artifício e faz um boletim de ocorrência de Lei Maria da Penha. Daí é deferida a medida protetiva, e muitas vezes a medida protetiva ela é muito genérica. Fala, não chegue perto da mulher e dos parentes. Então, por exemplo, familiares. Dentro dos familiares estão os filhos. Então, às vezes, a pessoa fica sem ver os filhos. Até você conseguir emendar, né, aquele despacho, etc., às vezes pode ser um pouco demorado. Né? E aí também é toda uma problemática, né, em torno disso daí. Então, se a pessoa estiver em conflito, no primeiro momento, a gente fala, para e pensa um pouco. Não brigue à toa. Tá? Porque às vezes a pessoa está te provocando para você falar alguma coisa, perder a calma, quebrar alguma coisa, não sei o quê, né? Porque às vezes dependendo... Como você disse, né? Já está com o celular preparado ali, esperando a reação. E daí já aquilo ali acaba virando contra você. Eu acabo falando, a mulher é louca, né? Porque às vezes a mulher chega num momento tal que ela explode. Ela não consegue segurar mais. Né? Então, aí às vezes é aquilo que ele está armando para virar contra ela. Então, eu sei que isso não é muito difícil em termos práticos, a gente ter o autocontrole, né? Mas é muito importante. E na menor dúvida, procurar um advogado da sua confiança. Inclusive, muitas vezes o advogado vai falar coisas que você não gostaria de ouvir. Falar, isso aqui não é questão, isso aqui não é violência doméstica, por exemplo. Né? Então, às vezes, pode haver algo no sentido, ou pode falar, olha, ocorreu realmente, mas nós não temos provas. Então, o que pode ocorrer? É isso e aquilo. O que nós podemos fazer? Né? Então, teria toda uma análise também nesse sentido. Nossa, muito, muito importante a gente fazer esse tipo de colocação, eu acho muito importante. A Roberta Guimarães Pereira está falando assim: em tempos de isolamento social, essa discussão ajudará a muitas mulheres que estão sofrendo abusos. São tipos sutis de abusos, com certeza, com certeza. Sim, inclusive tem algo que é muito... O Brasil tem uma cultura muito machista. Né? Então, aquela questão de forçar a relação sexual, por exemplo, mesmo as pessoas sendo casadas, você Sim. forçou, dependendo da situação, não deixa de ser estupro. Uma situação também muito comum, a gente está falando, a gente deu uma pensada, né? Porque eu acho muito importante quando a gente começa a pensar, né? A gente não pode, como eu falei, a gente fala assim, fala da vítima, mas também tem outras pessoas, né? Como eu citei o caso lá do Neymar e outras situações que a gente precisa manter o bom senso, né? O senso de justiça e que a gente precisa pensar. Eu sempre falo, quando eu vou dar as palestras de conscientização, aí às vezes o homem fala, mas eu não quero saber disso, isso é para a mulher saber. Não, se o homem não se conscientiza da lei, né, e que ele não sabe também como se defender diante dessas situações que ele pode acontecer com ele, porque hoje em dia é uma coisa muito comum, o homem sai com a mulher, né, tem uma relação sexual lá e parece que foi consentida. E depois que termina aquela relação, ela fala que foi estuprada. E aí já, como é que vai provar, né,
é tudo uma problemática. Então, quando a gente fala desses assuntos de conscientização, é para todo mundo no geral, porque a gente precisa começar a pensar que tudo tem os seus prós, né, e os seus contras. Então, a gente precisa refletir para que a gente possa se livrar de problemas, né? Porque é tão difícil a gente conquistar as coisas, mas é tão fácil também a gente de repente, se enrolar numa situação. Dentro dessa situação de criar provas, também o que acontece? Vamos falar da vítima novamente agora, da mulher mesmo que está sendo vítima, que tem medo, que está passando por violência psicológica, que é o mais deixa ela confusa, sem saber o que fazer e tal. E dentro desse quadro, desse relacionamento, ela muitas vezes até ela cria provas, que eu já atendi casos assim, que ela tem provas, mas o agressor tem um poder tão grande sobre essa mulher de persuasão que ele consegue tirar essas provas da mão dela. Quando ele descobre, ele consegue fazer com que ela se sinta ela a criminosa, ela é errada, né? E porque ele é o cara, e ele consegue tirar essas provas da mão dela e muitas vezes ela mesma entrega essas provas. Então, é bem, assim, difícil, e a gente precisa falar muito sobre isso. E de que forma a gente pode, além de estar falando, de orientando, levando a informação, de que forma a gente pode ajudar a mulher a entender essa parte legal, o professor, no caso de... Porque a gente vê que parece que as pessoas só procuram um advogado quando elas já foram processadas ou quando já o negócio, né, já estourou para todo lado, aí é que elas vão procurar um advogado. De que forma a gente pode mudar essa consciência, não só da mulher, em geral, das pessoas? De uma maneira preventiva, né? Então, o direito ele precisa ser analisado de uma maneira preventiva. Então, a própria palavra lei, né, do latim, é algo relacionado a ler. Então, a lei ela está escrita. Então, na dúvida, consulta a lei ou consulta um especialista em leis, né? Na dúvida, pergunta, nem que seja uma consulta com um advogado, né? Se você conseguir entender aquilo que está escrito na lei, também é bacana, né? Então, a lei ela está escrita e deve ser consultada, né? Então, quantas coisas nós não faríamos se nós tivéssemos noção do que diz a lei, né? E nós não podemos utilizar o argumento de que a gente não conhece a lei para não cumpri-la. A orientação jurídica, né? Então, começar a ter Orientação mais, jurídica. colocar mais isso para fazer parte da vida das pessoas, né? Antes de fazer um negócio, antes de fazer, enfim, procurar uma orientação, é muito importante. Professor, assim, vamos falar também a respeito de provas, né? Eu já, assim, tenho muitos exemplos que eu poderia dar aqui de situações que muitas vezes tudo está muito claro que essa mulher ela é vítima, né? Que ela sofreu violência de vários tipos e muitas vezes ela tem provas assim para isso, bem convincentes realmente, e que você fala, né? Tá tudo a favor dessa mulher, mas quando vai para um tribunal, é como que essas provas. Enfim, o agressor é que se sai bem na história ainda, que acaba saindo por cima como a pessoa certa. Isso deixa a gente com uma indignação tão grande. Como isso vai de acordo com a cabeça do juiz, do magistrado, ou há alguma regra, não sei, para que essas provas sejam aceitas? Tem algo que não sei, para se embasar? Como que é que funciona isso? O juiz ele é livre, né, para apreciar as provas. Então, dependendo do tipo de crime, não basta, muitas vezes, a própria vítima chegar lá e falar, não,
tudo isso aqui foi invenção. Que pelo conjunto probatório, mesmo que a vítima fale isso, pelo conjunto probatório pode haver a condenação, sim. Tá? Então, não tem um peso maior, um peso menor, né? Então, o juiz ele é livre para analisar as provas nesse sentido. Tá? Agora, vai ter que verificar que tipo de crime. Né? Então, por exemplo, se for um crime contra a honra... Eu vou dar uma situação que é algo muito comum. Essa situação, por exemplo, de fotos íntimas, né? A pornografia da vingança aí, como que eu às vezes eu fico sem entender de que forma qual critério se usa para ir a favor de uma pessoa que Da chamada vingança pornográfica? Uhum. Bom, dependendo do caso, a vingança pornográfica, ela seria um crime que a gente diria subsidiário, né? Então, dependendo do caso, a vingança pornográfica poderia ser enquadrada como se fosse um crime de extorsão, tá? Então, obter algum tipo de vantagem, etc. Né? Mas aí a gente vai ter que analisar também o seguinte: ela foi tipificada, salvo melhor juízo, em 2018. Né? Em 2018. É nova. Tem que verificar também como que está o assentamento jurisprudencial, né? O assentamento jurisprudencial com relação a esse tipo de crime, tá? E também você tem que verificar realmente o conjunto probatório. Não dá para a gente colocar de maneira geral, sempre vai ocorrer desse jeito. Entendi. Né? Então, eu acredito também, por exemplo, principalmente a mulher que é vítima de violência, tem toda essa questão do estresse que eu falei, do medo e tal, e muitas vezes até na hora de se expressar, ela precisa ser orientada também, né? Não, eu acredito que não só o advogado orientar, mas muitas vezes ela precisa ter um acompanhamento psicológico, porque naquele momento ali é muita tensão, é muita pressão, e às vezes acho que no seu próprio depoimento ela acaba não sendo Sim. convincente. Às vezes ela tem todas as provas, mas ela não é convincente quando ela está diante do juiz. Faz sentido então, isso? Faz. Às vezes a pessoa está muito fragilizada psicologicamente. Então não tem muita. Parece que fala uma coisa, contradiz, né? Então pode ocorrer algo nesse sentido. E existe a possibilidade de uma prova se virar contra a vítima? Isso pode acontecer? A partir do momento que a prova é juntada nos autos, ela é do juízo, né? Então pode ser utilizado tanto para fins da acusação quanto para fins da defesa. Então você tem que pensar muito bem que tipo de prova é juntado. Então, novamente, aquela questão de ordem preventiva. Você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai levar as provas, talvez é melhor conversar com o advogado antes para analisar qual prova é pertinente juntar ou não. Tá certo. Professor, eu tenho aqui uma mensagem, mas não vou falar o nome da pessoa, tá? Ela tá falando assim, deixa eu ver se eu entendi, porque é um jornalzinho aqui. Eu tenho 54 anos, porém tenho aparência e me sinto como de 80. Apanhei por mais de 30 anos. Por muitas vezes tentei sair disso tudo, mas na hora H as pessoas pulavam fora. Tudo o que eu tentei fazer para provar que sofria violência se virava contra mim. Até que na época acabei internada num hospital psiquiátrico, como se eu fosse louca. Ali foi o meu fundo de poço. Queria sair dali, mas voltar para casa era pior. Então tentei tirar a minha vida por várias vezes. Hoje eu estou livre dele porque ele já morreu, mas ele me destruiu.
eu não vivo, eu vegeto. E talvez o melhor para mim seria mesmo morrer. Mas que situação. Na verdade, é um desabafo, né? Porque não é É. uma pergunta. Bom, aí morrer não é a solução, porque tem gente que gosta de você também, né? Então você tem que pensar nas pessoas que gostam de você. E com essa experiência de vida, poder auxiliar as outras pessoas que passaram por esse problema. E muitas vezes você pode alertar, olha, isso aqui ele usou para fazer isso comigo, né? Então ele chegava, ele falava, me tratava de certa maneira, mas na verdade pretendia outra coisa. Então, a sua vida é muito importante. Às vezes pode até ajudar o trabalho da ONG da Cristiane, né? Então, não Sim. pense desse jeito. Né? Então, você se Ah, reconstrói, né? E ajuda a reconstruir outras pessoas também. minha filha, 45 anos, tem quase, né? Eu tenho 45, não, quanto que é? 54 anos, a gente tem quase a mesma idade. Esse negócio de aparência não quer dizer nada. Deixa, faz contato, vamos ficar junto rapidinho. Eu mando você na mão das meninas ali, que vai dar uma geral, você vai se sentir de 20, vai ficar parecendo menina de 20. Eu vou passar na mão da Camoreira, que ela faz uma make maravilhosa, arrumar esse cabelo, e nada disso. É como o professor falou, tudo é experiência, né? A experiência vale muito, conta muito. E esses traumas, eu sempre falo, sabe, professor? A mulher que passa por violência, não só a mulher, qualquer pessoa que passa por violência, principalmente criança, gente, precisa passar por acompanhamento psicológico, Psicológico. porque existe um trauma, não adianta só. Tudo isso, muitas vezes, o professor, mesmo com acompanhamento, a mulher está se recuperando, esse estresse de justiça, de processo, ela acaba tendo recaídas às vezes, porque isso sabe, dá um abatimento, a pessoa está lá em cima, ela cai, e ela precisa do acompanhamento, então o trauma precisa ser tratado. Tem mulher que parece que é forte e fala, já estou bem, vai levando, só que se ela não passa por um psicólogo, por um acompanhamento, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, isso vai desencadear em algum problema na vida dela. E aí ninguém vai nem para frente e nem para trás. Você pode estar se sentindo com 80 anos agora, mas você não tem 80 anos. O que está precisando é tratar desse trauma. E com certeza a vida começa aos 50. Dá até para vir estudar com a gente, né? Oh, vamos Fazer uma lá, vamos defender faculdade, aí né? a mulherada e acabar com tudo isso, né? O E às pior vezes já dá uma olhadinha. passou, né? Deus que me livre, não quero que pegue mal isso aqui, mas ele morreu, o problema, né? Foi embora, não apanha mais, não sofre mais e a vida continua, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos, apesar que nem anel não era, mas enfim, é triste, né? Esse tipo de você vê que a destruição, o que causa na vida da pessoa, não são apenas os bens materiais, não são apenas outras coisas, não são apenas os danos morais, enfim, mas são marcas nessa pessoa que, se ninguém ajudar, acaba muitas vezes, né, falar que vegetar é uma coisa muito. Enfim, professor, fiquei sem palavras agora. Com certeza, mas a sua vida é importante para dar orientação para as outras pessoas que não passaram por isso, né? Então, Exatamente. isso é muito importante. Exatamente. Professor, tem mais alguma coisa assim dentro desse assunto de produzir provas que a gente não falou que você acha importante ser falado? Não, eu creio que não. Num primeiro momento, numa questão de ordem teórica, muitas vezes é só fazer o boletim de ocorrência. Mas não, tenha as provas e tenha certeza de que as provas elas são convincentes, que elas são adequadas e que vão servir para aquele momento. Ou Muito se bom. não, produzir mais provas.
Muito bom. E prova nunca é demais. Não, prova nunca é demais. Porque às vezes você acha que a pessoa já se excedeu, passou do limite, e você para na produção de provas, de fazer a Professor, produção de só provas. mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Por exemplo, quando está dentro de um relacionamento desse, ela começa a gravar provas e muitas vezes ela não pode, o agressor tem acesso ao celular, tem acesso a tudo. Para onde ela guarda isso? Onde ela pode armazenar isso? Bom, ela nada impede que ela. Hoje o pessoal fala em nuvem, né? Ou se ela tiver um WhatsApp, dá um print, manda o WhatsApp para alguém, né? Ou cria uma conta de e-mail só dela e armazena ali, por exemplo. No caso, até esqueci o que eu ia falar aqui. Ia fazer uma pergunta agora dentro desse assunto. Ela, então. Bom, vamos recapitular um pouco as coisas que a gente falou. Sobre produzir provas, a mulher ela já está correndo risco dentro desse relacionamento. Então, ela precisa, quando ela entende, consegue entender que ela precisa sair dessa relação e muitas vezes ela não tem como, ela precisa gerar essas provas. Então, a primeira coisa é ela tomar consciência que ela precisa sair e que ela precisa de coragem, né, para fazer isso. E às vezes até procurar já um psicólogo, né? Um tratamento psicológico adequado para entender a situação. Ok. Uma orientação psicológica, orientação jurídica, uma ONG, o CRAS, o CREAS, enfim, procurar ajuda mesmo. Sim. E tá certo. Professor, então, assim, eu quero agradecer muito pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Eu acredito que foi muito importante. Gostaria de convidá-lo para a gente ter sobre um outro tema, que aqui falando me veio à mente, que eu acho que é muito importante também. Assim, se o pessoal precisar de um advogado, precisar de uma palestra, precisar de uma orientação jurídica, ou, não sei, para fazer contatos, porque você também tem livro, né? Como que é? Fala os títulos dos seus livros, que são de sua autoria. Nesse ano foram lançados dois, né? Então, um é o Direito e Código de Defesa do Consumidor e o outro é Seguros de Danos. Então, são abordagens jurídicas mais voltadas para o meio de seguros e previdência privada. Né? Mas eu tenho Muito. alguns outros textos, né, que são ligados também ao direito penal, processo penal, né? Mas livros, este ano foram esses dois. E quem quiser adquirir seu livro, como que faz? Eles estão ali no site da Amazon, né? Então, www.amazon.com.br, né? Daí é só digitar meu nome, igual que está aparecendo ali na tela. Tá? Meu nome é meio um pouco difícil de pronunciar, né? É meio exótico, né? Exótico. E vai aparecer esses dois livros. Eles só têm em formato eletrônico no primeiro momento. Mas tá ótimo. Então, aí, o pessoal, eu recomendo, tá bom? E que mais? Tem canal? Tem canal no YouTube, professor? Tem. Não, ainda não. Eu estou aprendendo, né, a utilizar esses meios aí, né? Mas talvez em breve. Em breve a gente faz alguma coisa. Então tá bom. Eu posso contar com você para um outro dia? Claro, esse assunto é muito importante, né? E creio que Uhum. tem igual essa moça, né? Senhora não, moça, né, de 54 anos, que se ela puder participar de novo, e qualquer hora terminar a pandemia, a gente toma um café, né? Olha, tá Toma. vendo? Olha só que beleza. Professor, gratidão, agradece aí a esposa, obrigada para todo o Ah, pessoal aí obrigado. que participou, pelas perguntas. Foi muito bom mesmo. E o conteúdo vai ficar aí na minha página, pode compartilhar e vamos divulgar e vamos ajudar aquelas que precisam de ajuda. Eu acho que a gente falou, a gente deu uma geral no assunto e foi muito importante.
eu particularmente, eu absorvi, aprendi. Foi mais uma aula com o professor. Obrigada, viu, querido? Muito obrigado. Boa noite para a Até a Cristiane e muito boa próxima, noite para professor. todos. Boa noite. Obrigadão. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Gratidão a todos que participaram. Se você ainda quiser falar sobre o assunto, você pode estar me mandando mensagem, tá? Pode ser pelas redes sociais, pode ser também pelo meu WhatsApp. Anota aí o número 11 977 18 3580. Eu vou deixar na descrição meu contato. Pode também sugerir um tema, um outro tema, um convidado, tudo vai ser bem-vindo. Depois desse depoimento que a gente leu aí dessa senhora, uma história tão triste, e que é uma pessoa que tentou a vida inteira provar que ela era vítima. E hoje as grades estão abertas, né? A prisão está aberta, porque ele nem está mais aqui, ele já faleceu, mas ela se sente ainda aprisionada pelas marcas da violência. Então, olha como isso é profundo, olha como isso é difícil, e a gente precisa, de alguma maneira, mudar essa situação e tirar mulheres dessa situação de violência, levar a conscientização. Então, a vida não acabou, a vida continua. Existe vida após a violência, existe vida fora de um relacionamento. O relacionamento ele tem o antes, tem o durante e existe o depois. Tem pessoas que vão sim até a morte separa e são felizes para sempre, mas nem tudo sempre é dessa maneira. Muitas vezes existe o antes, o durante e tem relacionamento que não tem como continuar, porque se continuar vai ser morte muitas vezes. E a única pessoa que pode se ajudar a começar a tomar uma posição é você mesma. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. E a gente está aí te oferecendo aí orientação para que você possa se permitir esta chance. Existe vida após a violência. Entre correr o risco dentro de casa e correr o risco, né, de tentar sair dessa situação, é preferível correr o risco e tentar sair da situação, porque se você sai dessa situação, você vai viver. Mas para que você não fique como essa senhora que nos escreveu, achando que a vida, né, mesmo que depois que o agressor foi embora, ela continua ali presa pelas marcas dessa violência, para que você não fique assim, e nós vamos procurar ajudá-la, você precisa também de um acompanhamento psicológico, você precisa procurar ajuda de profissionais, você precisa tratar desse trauma, porque isso também tem solução. Então, vamos mudar a situação, né? Vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais. Você existia antes de um homem entrar na sua vida, você já existia. Essa pessoa veio no meio do caminho, você conheceu no meio do caminho. Se você se separar dessa pessoa, a vida não acabou, a vida continua. Você precisa se amar mais, você precisa se respeitar mais, você precisa se valorizar mais. E essa oportunidade você está tendo hoje. Hoje, você está assistindo essa live, você ouviu esse conteúdo, está na hora de você tomar uma posição para sair dessa situação. Faça a denúncia, procura, fala com a gente vai te orientar, porque eu acredito que essa força está dentro de nós. Toda mulher pode, toda mulher é capaz. Basta ela falar, chega, agora acabou, eu não quero mais isso para mim, tá? Então, se você precisar de mim, precisar da gente, nós estamos aqui, faça contato conosco. E eu vou ficando por aqui, que eu já me estendi bastante, eu não me calo mesmo, né? Não posso me calar. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa luta,
tanta envolvimento, né, que está se tendo em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente só pode conseguir realmente ter um bom resultado nos unindo. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que ser melhores para os outros, não melhores que os outros. Eu vou ficando por aqui. Até quinta-feira. Quinta-feira eu vou estar falando com o promotor de justiça da Infância e Juventude, Yuri Castiglione. Nós vamos estar falando sobre abuso infantil, tá? Te aguardo. Até lá.